Olá, aqui é o programa Sarau Paulistano, Inclusão pela Arte e Cultura. Vocês já sabem, a Beth está de licença enquanto ela estiver na campanha como vereadora. Eu estarei aqui fazendo as entrevistas, né? E já mando um beijo para a Vilma Proença, que é a presidente do Sarau Paulistano. E eu quero contar que, como é Sarau Paulistano, Inclusão pela Arte e Cultura, eu tenho escolhido pessoas muito especiais para que vocês tenham um conteúdo muito robusto e interessante. Hoje nós vamos receber com muita alegria a Cláudia Ábido. Ela é licenciatura em Letras em Inglês e Português, pós-graduada em Língua Inglesa, pós-graduada em Neuropsicopedagogia, pós-graduanda em Gerontologia, graduanda em Pedagogia, tem mais de 30 anos na área de educação infantil, no ensino fundamental, ensino médio, é jornalista, mulher, mãe, esposa e também uma grande amiga. Então, é com muito prazer que hoje eu recebo Cláudia Ábido. Oi, Cláudia, tudo bem? Oi, Bem-vinda! Lília, obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar falando com vocês, viu? Então, como o programa é Sarau Paulistano Inclusão pela Arte e Cultura, nós vamos falar sobre inclusão, porque na Vamos. época, não é? Nessa época da pandemia, muitas mães com dúvidas sobre as crianças, sobre inclusão. Então, vamos lá. Primeira pergunta, com toda essa experiência de bagagem na área de educação, Cláudia, o que foi que estimulou você a se atualizar e entrar na pedagogia e na neuropsicopedagogia? O É, nome é comprido. o nome é comprido. Eu já vou te explicar por que ele é comprido. Ok. Então, eu tenho mais de 30 anos porque eu comecei novinha, né? Eu comecei com 17 anos na sala de Nossa. aula já. E já comecei com deficientes. Então a minha trajetória de início, assim, já na minha bagagem, já é com inclusão, né? Já é com deficientes. Então eu trabalhava numa clínica, né, que tinham crianças deficientes e a gente trabalhava com o método Montessori, né? Os pedagogos aí vão, né, vão saber do que eu estou falando, né? Mas então a gente fazia esse trabalho com eles, né? Depois eu passei para as aulas de inglês e entendendo assim como que cada criança estava entendendo aquilo que eu estava falando, como ela estava aprendendo, né? Justamente por isso, né, que eu resolvi fazer pedagogia, resolvi fazer neuropsicopedagogia, né? E por esse amor na arte de ensinar, né? Eu tenho muito amor no que eu faço, gosto muito daquilo que, né, do que a pedagogia proporciona pra gente, de ajudar ao próximo, de ajudar as crianças nessa trajetória, né? Principalmente a gente vê agora, né, as mães se descabelando aí em casa por conta das crianças, né, nessa situação de pandemia. Então a neuropsicopedagogia está aí para ajudar, Nossa, né? Cláudia, você sabe que eu falo, uma das profissões que eu mais admiro, desde sempre, são as professoras, Ah, sim. porque são as responsáveis pela criação das gerações futuras, Sim, né? sim, com É, certeza. até assim, eu vou falar, todo mundo sabe, eu venho de uma família de médicos e eu fui fazer arquitetura. E se eu te contar por quê? Porque eu desenhava e uma professora identificou esse talento em mim. Olha Olha só. que engraçado. Então, realmente, a pedagogia, né, as professoras, elas são muito importantes no futuro de todas as crianças, né? Sim, com Então, vou certeza. perguntar o que é a minha dúvida, que deve ser uma dúvida de Ah, todo mundo aqui: neuropsicopedagogia. O então, que o exatamente? que exatamente é, né? Esse nome comprido, né? Ele tem muito valor, Com certeza. né? A neuro, né? A neuro vem de neurociência.
Então, as neurociências, a neurociência que estuda o sistema nervoso central, né? E juntamente com a psicologia e a pedagogia. Por isso que virou Nossa, neuropsicopedagogia. Né? é São uma as três, junção. a junção das três áreas para realmente poder entender como o cérebro daquela criança está aprendendo, como ele pode aprender. Né? Então, vem da neurociência mesmo. E aí, então, especificamente para quem está ouvindo, né? De quem que a Cláudia cuida e orienta? Quem Então, são essas essas crianças? crianças, elas vêm de vários lugares. A criança, ela pode vir da prefeitura, ela pode vir do estado, ela pode vir de uma escola particular, ela pode vir de uma clínica, né? Então ela tem, eu recebo várias pessoas, várias crianças de vários lugares, né? E com isso eu vou tentar a reabilitação dessa criança, né? Então ela vem com as queixas, a mãe vem com a queixa, vem com sintoma, né? Eu detecto, diagnostico o sintoma daquela criança, o que ela traz para mim, e daí eu vou fazer a intervenção. Fazendo essa intervenção, eu vou fazer a reabilitação dessa criança. Cláudia, é assim, por exemplo, uma criança que fala que ela tem dificuldade em ler, ou que ela não consegue os números, por exemplo, é esse tipo de Esse tipo. criança? Por A mãe exemplo, identifica e aí ela vai te procurar, Cláudia, meu filho está tendo problema aqui, não consegue estudar. isso. Por exemplo, quem traz esse problema de leitura e escrita é a dislexia. Então tem criança disléxica, né? Então a mãe, ela não sabe. Ela só sabe que a criança troca as letras, a criança não sabe ler, a criança chora quando vai ler alguma coisa, não, ela lê aquilo que ela acha que ela tá na cabeça dela, mas ela não tá lendo realmente, né? O Cebolinha, O o Cebolinha, Cebolinha, ele troca. Ele é disléxico. o Cebolinha é disléxico. Ele Olha, troca, não é? realmente ele Ele troca. troca. Então, as crianças, elas trocam o P pelo B, né? O T pelo D, né? O Q pelo G, né? Pelo Uhum. G. Então, essas crianças, elas trazem essa dificuldade, né, para a sala de aula. E o professor, a mãe não sabe. O professor quer que ele aprenda a ler e escrever, né? Mas não identifica essa O problema. dificuldade dele, né? Então aí, por isso que eu falo, né? Por isso que eu bato na tecla de que o professor, ele tem que ser capacitado. O professor Verdade. hoje está na sala de aula, ele está com uma turma de 30, ele tem que ser capacitado para isso. Ele tem que ser um pedagogo, ele tem que ser um psicopedagogo para poder identificar esses problemas. Então É a muito mãe, importante. por exemplo, outro exemplo, né, que a gente pode ver é a descalculia. Descalculia é quando ele não aprende cálculo. Ele não sabe fazer cálculo, ele não consegue. Ele identifica até os números, mas ele não consegue fazer nenhum cálculo. Então, essa é mais uma queixa que a mãe, né, tem do filho, principalmente se ele está em casa agora. Ele não consegue ler, ele não consegue fazer contas. Meu Deus do céu, o que eu faço? Né? Daí que vem a neuropsicopedagogia, para identificar esses problemas, né, e reabilitar. Portanto, mães que estão em casa enlouquecidas, né, achando que eu vou ter um troço, não tenham um troço. Antes de qualquer coisa, procurem a Cláudia Ábido, depois ela vai deixar aqui os contatos.
ela faz atendimentos virtuais também. Então, aí vocês vão poder procurar a Cláudia explicar o que está acontecendo com seus filhos, antes que vocês também percam a sanidade mental, né? Porque eu vou dizer que esta pandemia realmente e até bom, porque traz às claras, né, alguns problemas que talvez as mães não identificassem antes, né? Então, existem os chamados transtornos e outras síndromes que necessitam de cuidados especiais. Quais as que você considera as mais difíceis em termos de tratamento e você tem a possibilidade de resultados fortes e eficazes com a sua ajuda para que se controle melhor? Olha, isso eu estou interessada, quero saber. Bom, na verdade, o que a gente pensa, né? Que a síndrome, o transtorno, ele é algo muito ruim. Ele não é algo ruim. A gente não tem que encarar assim. Porque a criança, ela é só uma criança, né? Ela está começando agora. Ela está começando na educação infantil. Ela está começando no ensino fundamental. Então ela está começando a descobrir o mundo, né? Então a gente não tem que colocar estigmatizar. Isso, rotular a criança, não, ele é isso. Não, não tem que fazer isso, né? Então não existe ao meu ver, na minha visão, não tem um transtorno ou uma dificuldade que seja considerada, olha, esse é mais difícil de trabalhar do que esse. Depende muito do que a criança traz, de como ela vem, né? Por exemplo, tem gente que pensa que autismo é mais difícil de trabalhar que um disléxico, o autista. Não é tão difícil assim, não é mais difícil, né? Ele tem a inteligência que o disléxico tem, né? Só com as suas dificuldades, né? Então, nossa, Cláudia, você assistiu o filme da mãe que adotou um menino que tinha algum tipo de problema, de deficiência, aí o menino se transformou num herói nacional? Eu sou péssima para saber nome de filme. Mas você assistiu? Depois você me fala. Gente, porque o Forrest, são dois filmes, esse e do Forrest Gump, né? Forrest Gump, sim. Forrest Gump também, que você percebe como é importante a mãe acreditar, né? Ou no caso, a mãe ser assistida por um profissional, uma profissional que realmente explique para essa mãe, olha, não desista, não é porque tem problema que você vai largar, tem condições de melhorar, ele pode fazer tudo, né? Sim, com certeza. Ele tem toda a inteligência. É só você saber trabalhar, né? É só a mãe, muitas vezes, o que acontece? A mãe fica muito desesperada quando ela recebe o diagnóstico que o filho é autista. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Muitas vezes colocam em escola especial. E ele pode participar de uma escola regular. Isso nós vamos falar agora na inclusão. E isso que está acontecendo, né? A mãe, ela não sabe onde colocar o filho. Então ela vê que ele tem algum problema, vai na escola especial. E ele, né, muitas vezes, ele não precisa estar ali, né? Ele pode viver a vida dele socialmente. Ele pode ter uma vida social, né? Ele pode participar das brincadeiras que as outras crianças estão participando, estão fazendo. Então ele pode sim, né? E deve, né? E deve. Então é assim, o preconceito e a aceitação de pessoas que sofrem desses transtornos na sociedade, né? Qual a sua visão como profissional e como ajudar, né, essas pessoas? Eu penso que a sociedade, infelizmente, ela é excludista. Infelizmente. Ainda nós encontramos
aquele que exclui o, o que tem deficiência, né? O que tem algum problema. Ele tem uma deficiência, ele tem uma necessidade especial, né? Ele está precisando de ajuda. Ele não pode ser excluído. Ao Na contrário. verdade, então, a culpa é nossa. A gente que não sabe lidar e não sabe É, como se comportar em relação a eles, né? Acho que é é isso, então. a grande maioria não sabe como lidar. É a mesma coisa é o que eu falo quanto ao idoso. O idoso, por mais que a gente pense que o idoso, não, ele está incluso na sociedade, ele já passou a vida dele inteira na sociedade, ele chegou no momento que ele está sendo excluído. Como ele está sendo excluído? A família não quer mais. É. A família Você, coloca, a família coloca numa casa de repouso. A família não vai ver, a família deixa, a família não quer, a família exclui. Você não é mais, não faz parte mais da sociedade, né? Ao contrário, hoje eu trabalho com idosos também, né? E estou fazendo gerontologia para melhorar, né? Para ajudar ainda mais, né? E eles são ótimos, são sim, tem muita vivência, tem muita experiência e passa isso pra gente de uma forma muito interessante, muito legal. É muito rico trabalhar com idoso, né? Então, para quê? Por que, né, excluir da sociedade, né? Agora, como ajudá-los, né? Primeira coisa, muito amor. Nós temos que ter fundamental. É. muito amor, né? Trabalhar com amor, isso é muito importante. Primeira Cláudia, coisa, você sabe que eu tenho uma amiga que ela até escreveu um livro sobre autismo. Eu vou te ah, apresentar depois, um dia desse. tá, Ela fez uma palestra até na França, porque ela tem um filho autista. E quando ele nasceu, disseram um monte de coisas para ela. E ela falou que ela não quis acreditar em nenhuma delas. Ela falou para mim assim: simplesmente eu me recusei a acreditar. E e um dia a gente fez uma reunião, na época que podia, que as reuniões eram presenciais, a gente fez uma reunião. Ah, vamos tomar um café. Ela falou: Ih, eu vou ter que trazer meu filho, porque eu não tenho com quem deixar. Eu falei: Não, tranquilo. Mas eu não sabia que ela tinha um filho autista, né? E aí ela chegou e trouxe o filho, Cláudia. Foram 3 horas de reunião num café. Esse menino ficou sentado durante as 3 horas. Ele pediu, lógico, pediu um refrigerante, pediu um docinho. Eu nunca vi uma criança tão educada na é, minha vida. Se com fosse o meu certeza. filho, com aquela idade, já teriam destruído o Ah, local. E ele é, estava lá super, super tranquilo. E aí que ela me. Porque ela falou para mim, porque ele é autista. Eu falei, gente, quando terminou, depois ela falou, contou a história, que ela não acreditava no diagnóstico, que ela escreveu um livro, que ela educou o menino para que ele fosse exatamente. Ele é um gênio quando você fala em. Ele olha para computador, para celular, para qualquer coisa, ele fala para você o modelo, porque ele tem essa facilidade tecnológica. É um eles são menino assim incrível, de uma sensibilidade absurda, muito muito inteligentes. inteligente, É, muito carinhoso. inteligente. Se eu te falar, ele abraçou, beijou, eu fiquei chocada. Abracei, beijei, menino lindo, maravilhoso. E eu falo, olha como realmente, nesse dia eu pensei, a culpa é nossa, né? É, Então, se não dá certo, a gente tem que pensar que nós não demos chance para que o outro se desenvolvesse da melhor forma possível. Eu acho que esse é o grande segredo, né? sim, com certeza. E eles são muito inteligentes, são muito amorosos, né? A criança especial, ela precisa muito de amor, né? Muito do nosso amor. E do nosso amor, não digo só amor de mãe, mas o amor daquela professora que está ali com ele, É aquele ali que está empatia. passando, é empatia.
né? É ser inclusivo no mais alto grau, gente. Vamos ser inclusivos, né? Se a gente tem que aprender nessa vida a incluir as pessoas, não a separar, né? Eu acho que essa é uma grande chance com a pandemia para a gente aprender, né? Com a Cláudia, gente, é virtual. Vocês podem procurar a Cláudia. Olha eu fazendo propaganda porque é de verdade, tanto para aula de inglês como para neuropsicopedagogia. Assim, é uma das pessoas mais qualificadas que eu conheço. Então, vamos aproveitar essa pandemia, melhorar, aprender, fazer tratamentos, treinamentos. Então, olha eu fazendo propaganda da Cláudia Ábido. Opa! Cláudia, o que você pretende alcançar com toda a aplicação desses conhecimentos nos seus pacientes? Porque, ó, vou falar, aqui o seu currículo é tão extenso, né? Então dá para fazer muita coisa. O que você pretende? Bom, primeira coisa, eu, né, tenho muito amor naquilo que eu faço. Então eu quero, na verdade, eu quero que o meu aluno, meu paciente aluno, né, porque a gente chama de paciente aluno, né, ele tenha total reabilitação, né? Essa é a minha pretensão, né? Que ele consiga viver a vidinha dele, né, socialmente, que ele consiga estar incluso, Independência. né, independência, né, que ele consiga estar incluso, né, na vida mesmo, né, que ele consiga trabalhar, que ele consiga namorar, casar, né? Tem autista que Ser casa, feliz. ser É, feliz, né? Tem autista que casa, tem síndrome de Down que são casados, aí é coisa mais linda, né? são lindos. São Eu já lindos vi mesmo. também. Eu vi, Eles são porque lindos. tem E um grupo que faz café, você já viu que lindos? Eles são chefes de cozinha, fazem café, eles são bolinho. Gente, são maravilhosos. lindos. Então eu trabalho, o meu trabalho é para isso, né? Para que ele consiga ser feliz, que ele tenha a independência dele, que ele consiga, né, ser feliz e viver essa vida maravilhosa, né? Com as mesmas oportunidades, Dos né? Que, outros, com certeza, com porque certeza. dá, com certeza eu já vi, dá para trabalhar, Ó, dá para 3 minutos, fazer peraí. tudo. Ok, ok. 3 minutos. Então é o seguinte, Cláudia, a gente está quase acabando o nosso tempo, uma pena, porque eu Ah, que ficaria pena. aqui, gente, eu ficaria aqui conversando com você durante horas, mas eu acho que é fundamental agora é você deixar todos os seus contatos para que as Tá, pessoas possam te procurar. tá bom. Ah, e também as palavras finais são suas também. Ah, Gente, eu já vou deixar aqui o meu agradecimento a todos do Sarau Paulistano, a TV Guarulhos, e eu vou deixar a Cláudia terminar o nosso programa. eu que agradeço. Eu agradeço muito, né, essa oportunidade de estar falando do meu trabalho, de estar falando um pouquinho, né, da inclusão, porque eu acho que hoje a gente precisa falar sobre isso, né? Tá perto da gente, e se não tá perto da gente, né, a gente vai esbarrar nisso. Uma hora esbarra, né? Então a gente tem que hoje saber incluir, saber amar, né? Esse serzinho que veio para brilhar, né? Hoje eu trabalho mais virtualmente, né? Eu tô mais online, mas eu vou até a casa da pessoa se precisar, Olha, né? Se precisar eu vou. Então eu vou deixar meu WhatsApp, né? 11 9 7779 8218, né? Esse é o WhatsApp. E aí tem as redes sociais, eu vou pedir para colocar também no vídeo pra gente ficar certinho. Eu tenho o site, tem as redes sociais que vocês podem me encontrar, né? Neuroclauábido, né? Tá na rede social, LinkedIn, tem o Facebook, a minha página que eu escrevo todo dia,
né? Sempre tem uma novidade todo dia, então eu escrevo sobre inclusão, sobre o idoso, sobre as dificuldades, né? Então tá tudo lá. Então vocês podem me achar. Gente, Cláudia, super obrigada de coração. Desejo que todos tenham aproveitado muito e que principalmente vocês tenham aprendido e que procurem a Cláudia, porque eu sei que muitos de vocês têm dificuldades, né, e podem ser ajudados, auxiliados com o conhecimento da Cláudia. Então, mais uma vez, Claudinha, te agradeço de coração e vamos incluir realmente todas as pessoas e transformar, como você diz, esses seres todos mais felizes ainda, né? Super obrigada, um beijo no coração de todos vocês. Obrigada.